Imagina que você mora em uma casa junto com a sua família e nessa casa não param de acontecer coisas bem estranhas e perturbadoras. Tudo bem, vocês fazem a egípcia, fingem que não estão vendo nada, que não estão percebendo nada, até descobrirem o que aconteceu nessa casa e principalmente com os antigos donos dela. Nesse relato, essa seguidora conta que quando ela era criança, tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade, os pais dela compraram um terreno em uma área bem remota. Não tinha muitas casas ali pela região. Era uma família de 6 pessoas, pai, mãe, 3 filhas fêmeas e 2 homens. O irmão mais novo sempre era o que tinha o quarto próprio, enquanto os outros dividiam os quartos que tinham na casa. Tudo bem, quando a família construiu essa casa, eles fizeram o quarto do irmão mais novo do jeito que ele sempre teve. O irmão mais novo tinha 8 anos de idade. Ele sempre dormia sozinho, o que deixava os pais e os irmãos surpresos, porque ele não tinha medo, nunca teve medo de dormir sozinho, muito menos em casas estranhas ou na casa nova. Até que certa noite a família acabou acordando na madrugada com ele gritando de forma desesperada. E os pais foram correndo lá pra ver o que tinha acontecido e quando chegaram, disse que tava chorando porque tinha visto uma mulher muito pálida com um vestido branco saindo do banheiro e nos pés dessa mulher tinham correntes. O mais bizarro é que os pais não acreditavam muito em paranormal, nesse tipo de coisa, então resolveram ignorar achando que era porque ele tinha assistido filmes de terror quando os pais disseram pra ele não assistir, então ele tava imaginando coisas. Tipo assim, mesmo eles falando pra ele, você tá imaginando as coisas, eles ficaram assustados, principalmente os irmãos mais velhos, porque querendo ou não, você ser acordado com uma criança chorando, dizendo que viu uma mulher com corrente nos pés, no quarto, saindo do banheiro, é óbvio que as pessoas vão ficar assustadas. Eu ficaria muito assustada. Enfim, depois disso, não aconteceu mais nada de errado na casa. Porém, aconteciam umas coisas mínimas. Por exemplo, alguns objetos caíam, o pessoal acordava na madrugada ouvindo alguém correndo pelo corredor da casa, ouviam sussurros, e tudo piorou quando a casa começou a emanar, que fala, um cheiro muito forte de podridão, de enxofre. Era tão insuportável que eles passaram dias e dias procurando pra saber se tinha alguma coisa morta, algum rato, algum gato, alguma coisa morta dentro da casa, mas não encontraram nada e o cheiro ficava cada vez mais forte. Foi só a partir daí que eles começaram a acreditar que poderia ter alguma força sobrenatural naquela casa. Então eles resolveram procurar um espírita, um líder espírita, pra benzer o lugar, né? E quando o espírita chegou lá na casa, ele falou que tinham alguns espíritos presos ali, mas que ele ia benzer e ia ficar tudo resolvido. E de fato, depois que ele benzeu a casa, fez algumas orações, os espíritos não perturbaram mais as pessoas que estavam morando lá, até um dia. Alguns bons 3 meses depois das orações do espírito, eles voltaram a sentir o cheiro forte de enxofre e o irmãozinho mais novo começou a dizer que estava ouvindo correntes pelos corredores da casa durante a noite, era só durante a noite que ele escutava. Então eles começaram a ficar muito assustados de novo porque os vizinhos começaram a dizer que não estavam conseguindo passar na frente da casa, porque toda vez que passavam ou ficavam muito arrepiados ou tinham uma sensação de medo e uma vibração ruim. O negócio foi tão sério que eles resolveram colocar a casa à venda. E lembra que eu falei que eles compraram um terreno? Então a casa estava caindo aos pedaços, eles reformaram, gastaram um dinheirão, deixaram a casa impecável, então não foi muito difícil de vender. Conseguiram vender a casa, mas foi aí que eles erraram de novo, porque depois que eles venderam a casa e conseguiram se mudar, começou a dar errado. O irmão mais velho literalmente começou a faltar à faculdade e a se... Tanto as irmãs dentro de casa e os pais começaram a brigar constantemente, todo dia tinha uma briga, inclusive brigas físicas. Inclusive um dos irmãos também foi internado em uma clínica psiquiátrica depois de ter tentado se desviver. Alguns bons anos depois, com a família toda desandada, a pessoa que mandou esse relato disse que se mudou e foi morar sozinha, e a vizinha dela era uma mulher que tinha um dom, tipo um dom espírita de ver as coisas, se eu não me engano é clarividente, eu acho, que consegue ver as coisas. Como elas se tornaram amigas, essa vizinha contou pra ela que tudo que estava acontecendo de ruim ou que poderia acontecer de ruim na vida dela era porque ela tinha uma presença seguindo ela constantemente há alguns bons anos já. Então ela meio que levou essa amiga espírita pra casa que ela morava pra ver se ela conseguia descobrir o que tinha acontecido lá. E essa amiga espírita dela disse, eu tô toda arrepiada, gente, que isso acontecia na casa porque naquela casa ali o terreno tinha sido queimado, por isso que quando elas compraram a casa tava caindo aos pedaços, porque nessa casa morava um casal que um homem a esposa dele deixava ela acorrentada por dias no porão. Fez com que ela perdesse a vida sendo esquecida lá. Só que as pessoas, e principalmente a igreja católica da época, abafou esse caso porque aparentemente eles frequentavam a igreja ali do bairro, né? Então ninguém falava sobre esse assunto. Então só depois de muita oração e ajuda dessa amiga espírita que ela conseguiu voltar aos trilhos. A família voltou ao normal, conseguiram morar em outra casa, conseguir emprego de novo, parar com as brigas. Foi isso, gente. Sinceramente, eu tenho tanto medo desses relatos porque pra mim, olha, não sai desse vídeo sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo.